Você com certeza já ouviu falar em DNA, não é mesmo? Mas o que você sabe sobre a estrutura desse ácido nucleico tão importante na história da vida? No vídeo de hoje, vamos apresentar um pouco da estrutura e propriedades dessa molécula. O DNA é o material genético que herdamos de nossos pais. Ele é o responsável pela expressão gênica nas nossas células. Isso significa que ele fornece instruções para sua própria replicação, além de controlar a síntese de RNA e de proteínas. Mas o que forma o DNA? O DNA pertence a uma classe de macromoléculas chamada de ácidos nucleicos. Eles são constituídos de subunidades denominadas nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por um açúcar com 5 carbonos, uma pentose, pelo menos um grupo fosfato e uma base nitrogenada. O nome do nucleotídeo varia de acordo com a base nitrogenada que o compõe. No DNA, existem 4 tipos diferentes: guanina, adenina, timina e citosina. As maiores bases nitrogenadas apresentam 2 anéis em suas estruturas e são chamadas de bases púricas. É o caso da guanina e adenina. Quando as bases apresentam apenas um anel em sua estrutura, ela é chamada de base pirimídica. Esse é o caso da timina e citosina. Estruturalmente, o DNA é uma dupla fita de nucleotídeos que formam uma hélice. Mas como essa molécula se mantém? Existem 2 interações importantes para manter essa estrutura. A primeira delas é a ligação fosfodiéster, responsável por unir 2 nucleotídeos. A hidroxila livre do carbono 3' do açúcar de um nucleotídeo forma uma ligação com o fosfato do carbono 5' de outro nucleotídeo, formando a cadeia principal de açúcar e fosfato. E como são formadas as hélices? A resposta para essa pergunta está relacionada às bases nitrogenadas. Cada base possui grupos químicos laterais que podem formar ligações de hidrogênio com o par apropriado. A adenina se liga com a timina e só com a timina, por meio de 2 ligações de hidrogênio. Note aqui a formação da ligação fosfodiéster unindo 2 nucleotídeos. Já a guanina se liga com a citosina e só com a citosina, por meio de 3 ligações de hidrogênio. Em resumo, A pareia com T e G pareia com C. Essas ligações de hidrogênio mantêm unidas 2 fitas de nucleotídeos. Além disso, as bases são levemente hidrofóbicas e por isso se voltam para o interior da molécula, diminuindo o contato com o ambiente aquoso. E a distância entre as bases é responsável pelas torções e pelo diâmetro da dupla hélice. Respeitando a regra de pareamento, uma fita deve ser complementar à outra. Isso significa que se temos uma adenina em uma das fitas, deve haver uma timina pareada na outra fita. Se temos uma citosina numa das fitas, precisamos de uma guanina na mesma posição na outra fita. Para que as bases nitrogenadas estejam voltadas ao interior da molécula, é preciso que as 2 fitas sejam antiparalelas, ou seja, apresentem direções opostas. Enquanto uma fita é orientada no sentido 5', 3', a outra fita está orientada no sentido 3', 5'. Em resumo, o DNA é uma dupla hélice formada por 2 fitas de nucleotídeos antiparalelas e complementares entre si. Hoje, é relativamente fácil explicar as características dessa molécula, mas isso exigiu muito esforço de muitos cientistas. Apenas em 1953, os cientistas Watson e Crick
chegaram a esse modelo. E para elucidar todas essas propriedades, contaram com a ajuda de vários outros cientistas, como Rosalind Franklin, Maurice Wilkins, Erwin Chargaff, entre outros. Saber da estrutura do DNA permitiu avanços sem precedentes nos estudos de genética e biotecnologia. Você consegue imaginar alguma coisa no seu dia a dia que está diretamente relacionado à estrutura ou manipulação do DNA? Conte para nós nos comentários.